Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos bater um papo sobre o que é dinheiro, o que dinheiro impacta em nossas vidas e como começou essa história. Antigamente, se a gente pensar naquela idade muito antes de Cristo, não existia dinheiro, existia escambo. O que era o escambo? Você era um produtor de leite e você queria comprar, por exemplo, uma galinha. Você pegava o leite das suas vacas, levava lá na cidade e trocava leite por uma galinha. O produtor de galinha também queria comprar, por exemplo, o leite ou queria comprar um cavalo, tinha que ter lá tantas galinhas para trocar de cavalo. Isso era escambo. E o mundo era esse. O mundo era sempre escambo. E era muito difícil naquela época. Você imagina, o produtor lá de galinha queria comprar o sal. Uma galinha, quantas quantidades de sal ele teria que trazer na sua casa? Então era muito difícil nessa vida. Então imaginem vocês vivendo no escambo, extremamente difícil. E aí, claro, a humanidade, ela percebeu que esse tipo de arranjo de ficar trocando produtos e serviços era muito difícil. E aí ela começou a tentar fazer uma moeda. Lá atrás tinha civilizações, por exemplo, que pegavam conchas para trocar, pegavam pedras, pegavam aí sal. O sal, por exemplo, já teve como fosse moeda. Por isso que chama salário. Salário é a palavra por causa do sal. Os romanos, eles davam sal para os trabalhadores, por isso que chama então salário. Só que teve também milho, soja, trigo, cereais também foram usados como moeda. O que aconteceu é que era muito complicado também esse tipo de moeda. Por quê? Porque era perecível. Você pegava lá os cereais, eles estragavam, as conchas quebravam, pedras sumiam, não tinha uma categoria e caracterização disso. Então também ficou muito difícil. Então a civilização e a humanidade falou, não está dando certo isso, e elas evoluíram e chegaram nos metais preciosos. E então entrou o ouro e entrou a prata. Ouro e prata, então, foi de uma ordem espontânea. O que significa isso? Nenhuma entidade foi lá e falou, olha, tem que ser o ouro, tem que ser a prata, ou lá atrás tinha que ser o sal, tinha que ser os cereais. Foi de ordem espontânea. A civilização e a humanidade, ela entendeu que o ouro e a prata, eles eram muito mais fáceis de você trocar, eles não eram perecíveis, eles eram fáceis de carregar e você então tinha uma certa padronização, né? Uma quantidade de ouro, comprava uma vaca, comprava frango, comprava sal, comprava tudo isso. O que aconteceu depois, um tempo, foi que as pessoas começaram a acumular metais. Elas trabalhavam, ganhavam dinheiro, tinha aí um excedente de dinheiro e elas não tinham onde guardar, guardavam em suas casas. Aí que entra os templários. Os templários, como eles tinham muitos castelos ao longo de toda a Europa, eles começaram a trabalhar como os custodiadores. Você guardava o seu ouro, a sua prata dentro dos castelos dos templários e ele emitia um certificado para você, aonde neste certificado tinha lá o quanto que você tinha de ouro. E aí esses certificados, as pessoas começaram então a trocar. Olha, em vez de eu ir lá buscar o ouro no templário, eu te dou o certificado, você me dá produtos ou serviços. E aí que nasce então o papel moeda. Esse certificado começou aí a nascer papel moeda. O papel moeda sempre foi lastreado então em ouro e dólar. Chegou em um certo momento, que foi mais ou menos em 1975, nos Estados Unidos tinha Bretton Woods. Bretton Woods era onde guardava o ouro americano. O dólar, antes de 1975, se você lesse no papel moeda, ele estava escrito one silver dollar. Se você desse a moeda de $1, ele te dava uma prata, que é one silver dollar, ele te dava lá, devolvia uma onça, se eu não me engano, de prata, não sei aqui a quantidade exata, mas era mais ou menos isso. E em 1975, teve um presidente da França que chamava De Gaulle e ele disse o seguinte: os Estados Unidos, você não tem ouro aí que você está falando não, você está emitindo mais papel moeda do que você tem ouro. Eu quero ir aí ver o Bretton Woods, eu quero ver se tem o ouro. Os Estados Unidos nunca deixou ninguém entrar lá dentro e ele acabou com o padrão ouro, esse papel moeda,
passou ao que nós aqui chamamos de la garantia soy yo. La garantia soy yo quem? Soy yo governo. Eu garanto essa moeda para vocês. Não precisa ter o ouro nem a prata. Olha, eu sou o governo, eu emito papel moeda e esses papel moedas têm o meu selo, né, o meu símbolo, e eu não preciso ter mais o ouro e a prata. Passou então a ser o papel moeda que nós conhecemos hoje. E aí existem o dólar, existe o euro, existe libra, existe o nosso dinheiro que é o real. E aí cada moeda dessa tem um certo valor frente a uma e outra, né? E hoje a gente nem tem mais papel moeda. O papel moeda está sumindo hoje do mercado. Nós temos hoje o que a gente chama dos bytes ou bits, que é o que? Você tem hoje o dinheiro virtual. O conceito é o mesmo, esse dinheiro virtual continua sendo esse papel moeda sem lastro, a gente chama. Ele não tem lastro nem em ouro nem em prata. Então o que a gente passa aqui no canal e que a gente quer que vocês entendam? Acumular dinheiro não é muito inteligente, porque você está acumulando um pedaço assim de papel que não tem lastro. É importante você produzir, você ganhar dinheiro, mas você trocar esse dinheiro por ativos e não passivos. Então veja, na época do Covid, se você tivesse dinheiro, vamos pensar que você tivesse um Gol. Um Gol antes do Covid, ele estava ali em torno dos seus 50 mil reais. Se você tivesse esses 50 mil reais guardado embaixo do colchão, depois do Covid, todos os preços aumentaram, eles dispararam. Isso se chama inflação. O Gol pulou de 50 para 90 mil. Se você tivesse, poxa, eu tenho guardado aqui embaixo do colchão 50 mil que equivale a um Gol, mas você não tinha ativos, você não tinha produtos como produtos não perecíveis, como terreno, como ações, você tinha dinheiro e aí o dinheiro perdeu o seu poder de compra, você não conseguiu mais comprar o carro. Isso aconteceu com todos os produtos, isso aconteceu em terrenos, produtos de supermercado, aconteceu tudo isso. Então se você tiver dinheiro, pensar em guardar dinheiro, você vai sempre estar correndo esse risco da inflação, dos preços dispararem e você não conseguir trocar o seu dinheiro por produto. Por isso que é importante, sim, você ter um certo tanto de dinheiro, que aí é de 10 a 15% talvez do seu patrimônio, para você ter liquidez, aquela reserva de emergência. O outro montante do seu patrimônio, ele deve estar em ativos, para proteger você da inflação e gerar renda para você. É isso que a gente fala aqui no canal, é isso que a gente transmite esse conhecimento para vocês, para que vocês possam tomar melhores decisões. Se esse conteúdo impactou você, compartilhe, porque isso ajuda outras pessoas. Nós desejamos a todos vocês que vocês sim tenham dinheiro para que possam fazer boas escolhas e aplicar esse dinheiro em bons ativos para que vocês alcancem a prosperidade e a riqueza. Fiquem com Deus, um abraço.